é de se admirar que os contatados ganharam muitos seguidores naquela época, quando muitas pessoas acreditavam que a guerra nuclear com a Rússia fosse inevitável. Os anos 60 viram as experiências dos contatados serem substituídas pelos relatos terríveis dos abduzidos. Num típico cenário de abdução, o abduzido, contra sua vontade, é levado ou sai flutuando do carro ou da cama até a nave, onde é submetido a exames dolorosos. Depois, o abduzido é levado de volta ao local onde foi capturado e perde toda a noção de tempo, ficando apenas com vagas lembranças do que aconteceu. Fui levada a bordo de uma nave e me vi sobre uma mesa. Fizeram testes em mim como se estivesse num laboratório e perdi 2 horas da minha vida até que retornei 8 meses depois. Acho que há fenômenos psicológicos que acabam vindo à tona nesse tipo de experiência ou contato relatado. Pessoas que foram basicamente desviadas dos centros de poder da sua cultura. Pessoas que não têm muito dinheiro ou posição social. Geralmente, um número significativamente desproporcional de mulheres, bem mais de 75% dos casos de abduzidos são mulheres. Nos anos 70, pararam de relatar casos de visões de OVNIs quando as abduções chamaram sua atenção. A suposta abdução em 75 de Travis Walton, no Arizona, despertou a atenção do mundo. E em 1987, o livro de Whitley Strieber, Communion, sobre a própria abdução do autor, tornou-se um best-seller internacional. Hoje, nos Estados Unidos, 3,7 milhões de homens, mulheres e crianças afirmam terem sido ou que continuam a ser abduzidos. Na década de 70, as pessoas não eram as únicas vítimas das supostas abduções. De repente, centenas de animais mutilados, a maioria gado, foram encontrados mortos misteriosamente nos Estados Unidos, desde Minnesota até a Califórnia. O gado era encontrado ocasionalmente, talvez mais do que isso, em campos ao lado das estradas, com várias incisões e órgãos removidos. E uma parte do conhecimento sobre os OVNIs sugere que, na verdade, os extraterrestres podem estar removendo essas partes para propósitos desconhecidos, talvez experiências genéticas, talvez outras coisas. Para os ufólogos, isso indicava que os mutiladores eram de origem sobrenatural, mas um relatório foi divulgado pelo FBI em 79, dizendo que os predadores eram responsáveis por aquelas mutilações. Muitas explicações não convenceram. Bom, na verdade, se você tiver um agente da lei bastante complacente e ingênuo e também uma companhia de seguros para aquela região, ela irá pagar pelas assim chamadas mutilações de gado. Sejam elas para cultos satânicos ou abduções extraterrestres, eu acredito que essa ideia, desde que surgiu com bastante força no país pelas fronteiras, realmente indica que talvez não seja influência assim extraterrestre. Enquanto relatos de abduções e mutilações de gado continuavam a ocorrer, uma nova onda no fenômeno dos OVNIs estava começando a surgir. Figuras chatas e circulares em várias plantações de trigo, arroz e cevada. Os círculos nas colheitas aumentaram em número e complexidade. O que começou como alguns círculos simples logo explodiu para mais de 2.000 pictogramas complexos relatados no mundo todo. Infelizmente, para os crédulos, acabou se provando que a maioria deles tinha sido uma farsa. O mesmo ocorreu com a revelação da maior farsa na história dos OVNIs, a autópsia extraterrestre. Mostrado como a autópsia de um extraterrestre capturado no acidente em Roswell, o filme causou um choque na comunidade ufológica e fora dela. O problema com a filmagem da autópsia extraterrestre foi que, embora eu ache claramente óbvio que é uma farsa, é uma prova. E o filme circulou em convenções como uma espécie de talismã, como um santo graal. Finalmente houve provas, estavam aí. Você podia vê-las. Esperaram desesperadamente para que aquele tipo exato de prova fosse produzida e sustentar as crenças que queriam manter por tanto tempo. O impacto do filme da autópsia, junto com várias revistas e livros, programas de TV e 2 museus dedicados ao incidente em Roswell, significava que a cidade voltava a despertar a atenção pública pela primeira vez desde 1947. Foi numa área como esta, onde 2 discos voadores diferentes caíram no Novo México no final da tarde de 2 de julho de 1947. Um caiu a 120 quilômetros a noroeste de Roswell, mais perto da pequena cidade de Corona. E o outro, 260 quilômetros a oeste, nas planícies de San Agustin. Os destroços foram achados na manhã do dia 3 de julho,
pelo rancheiro Mac Brazel, um criador de ovelhas da região. Estava num imenso pasto de 10 quilômetros quadrados. Era um material bastante estranho, parecendo uma lâmina de metal que podia ser dobrada diversas vezes. Parecia folha de estanho, mais do que de alumínio. Mais grossa, depois se desdobrava sozinha, o que é mais esquisito ainda. Havia algumas vigas, mais ou menos desse tamanho, com o peso de uma balsa de jangada. Não era uma jangada, mas tinha o peso de madeira de jangada e tinha essa espessura. Não era possível cortar, queimar ou quebrar. E tinha alguns símbolos coloridos em tom pastel ao longo da extremidade e não significavam nada para quem nunca tinha visto. Mas o que era realmente peculiar é que não havia nada convencional. O coronel Blanchard, comandante da Elite 509 do Esquadrão de Bomba Nuclear, instruiu o oficial de imprensa, Tenente Walter Holt, a realizar uma coletiva oficial afirmando que a Força Aérea tinha pela primeira vez apreendido um disco voador. No dia 8 de julho de 1947, a história saiu em todos os jornais. Os telefones não paravam de tocar. O primeiro telefonema que atendi era uma ligação da Inglaterra. Recebemos ligações do mundo todo. Mas o alvoroço durou pouco. Menos de 24 horas depois que o Major Jesse Marcel recebeu ordens para remover todo o material na área do incidente, o brigadeiro general Roger Ramey anunciou que um erro foi cometido na identificação dos destroços. Eram destroços de refletores de radar trazidos pelos balões meteorológicos e deixaram a imprensa tirar fotos. Eu lamento, pessoal, não era um disco voador, era só um velho refletor de radar de um balão meteorológico. E, bem, esse é o fim da história. No dia seguinte, houve uma diminuição de interesse sobre o disco voador. Acabou em pouquíssimo tempo. Nos 2 dias seguintes, tudo já tinha sido praticamente esquecido. O general Ramey cuidou de tudo. As pessoas acreditavam nos generais naquela época. Ele tinha uma história convincente, Marcel não podia dizer mais nada. A imprensa não tinha permissão de manusear os destroços e era o que tinha no escritório de Ramey. Então, tudo acabou em ordem. Na manhã seguinte, nada. Tinha acabado, terminado, fim. Isso durou 30 anos até que Friedman reabrisse o caso em 78. Suas conclusões tornaram-se a base para o livro em 1980, The Roswell Incident, que revelava que houve uma conspiração de proporções astronômicas. Se analisássemos o valor, seria o evento mais significativo dos últimos 1000 anos. A descoberta de 2 discos voadores que caíram diversos corpos extraterrestres, provando que eles não são seres que aparentemente não cometem erros. Isso provaria que o homem não está sozinho no universo e que não somos a espécie mais avançada nas redondezas. E também provaria que uma farsa pode ser sustentada por pelo menos 50 anos, porque a Força Aérea não esclareceu nada. Enquanto continuavam as controvérsias sobre o caso Roswell, Washington começou a sentir uma pressão para esclarecer tudo. Em 1994, a primeira investigação oficial da Força Aérea concluiu que os destroços encontrados eram, na verdade, restos de um balão ultra-secreto projetado para espionar os testes nucleares soviéticos. Acontece que o projeto Mogul era um projeto ultra-secreto, porque em 1947 os Estados Unidos estavam muito preocupados, como você pode imaginar, que a União Soviética desenvolvesse armas nucleares. Mas o relatório não mencionava os corpos extraterrestres que foram supostamente encontrados no local. Então, em 1997, a Força Aérea Americana concluiu seu segundo relatório. Roswell, caso encerrado. Corpos avistados no deserto do Novo México eram provavelmente bonecos de teste transportados por balões de alta altitude da Força Aérea Americana usados em pesquisas científicas. Nenhuma destas explicações convence. E a probabilidade disso ser extraterrestre, na minha opinião, chega bem perto da taxa de 100%. Eu não sei o que eles viram em 1947, mas tenho certeza que foi o projeto Mogul. Mas acredito que se aquelas pessoas fossem contar de novo, depois de um certo tempo, elas começariam a se confundir com a data. E muitos bonecos foram lançados durante esse período de 30 anos só no Novo México. Esta recente observação sobre os bonecos lançados 6 anos depois que o evento aconteceu é uma coisa absurda. É ridículo, não é uma conspiração séria. Hoje ninguém sabe realmente o que aconteceu naquela semana do dia 2 de julho de 1947. Tudo de que se tem certeza é que o incidente Roswell tornou-se o caso mais debatido e investigado na história da ufologia. O resultado é que hoje, pessoas em todo o hemisfério ocidental sabem o que Roswell quer dizer. Significa um incidente com
um disco voador, e isso imediatamente propicia um debate sobre a crença em extraterrestres. E já se tornou uma palavra na língua. Roswell, queda de discos voadores no Novo México. Uma palavra simboliza todo um assunto. Roswell, existe outro mistério de OVNIs envolto em segredo e que está se tornando uma lenda. Ele também se baseia no aumento da crença popular numa conspiração do governo. É chamado de Rancho, Lago Grum ou Terra dos Sonhos. Mas a maioria o conhece como Área 51. Cobrindo uma área de 155 quilômetros quadrados de terra, esta base ultra secreta está localizada a 225 quilômetros a noroeste de Las Vegas. Foi criada em meados dos anos 50 para ser uma área de testes nos Estados Unidos para naves ultra secretas do U-2 ao B-2. Mas não são as naves de alta tecnologia que atraem toda a atenção. Relatos sobre naves extraterrestres que podem ser avistadas sobre a Área 51 fizeram dela uma das regiões de OVNIs mais famosas do mundo. Glenn Campbell, investigador e fundador do Centro de Pesquisas da Área 51, duvida que as visões sejam de origem extraterrestre. As histórias de OVNIs na Área 51 começaram no final de 1989 com um homem chamado Bob Lazar, que afirmou ter trabalhado com uma nave extraterrestre numa base secreta ao sul da Área 51. Essa história foi a melhor do que a maioria. Ele disse que não encontrou extraterrestres, não sabia qual era o objetivo deles e apenas disse que tinha visto uma nave. Ele trabalhou com uma nave e era tudo que ele sabia. E foi aí que as pessoas começaram a vir para cá. Os observadores de OVNIs ficavam nos lugares mais próximos que podiam, que era essa rodovia isolada, para tentar observar a base, tentar ver os OVNIs dos quais o Bob Lazar falava. Pelo fato de aqui ser uma intensa área de manobras militares de guerra, as pessoas viam o que queriam ver, elas viam luzes no céu, aí voltavam e contavam aos amigos e mais pessoas viam. E isso foi crescendo sozinho e então se tornou um grande fenômeno social. Agora, a Área 51 é tão conhecida quanto Roswell. Na verdade, o segredo e a segurança de uma base que dizem não existir só alimenta sua popularidade. Ela é monitorada constantemente por uma série de câmeras de vigilância, sensores de movimento e veículos patrulha. E o pessoal da segurança está autorizado a multar e deter qualquer pessoa que tentar atravessar o perímetro. Aqui estamos nós, nos limites da Área 51. Há alguns sinais. Os marcos alaranjados representam a linha divisória. Lá em cima, na colina, temos uma câmera de vigilância nos observando. E naquela outra colina ali, vemos um Jeep branco Cherokee, preocupado com a nossa presença. O segredo aqui é tão grande que os militares poderiam realmente manter um segredo desta proporção durante todo este tempo. Aqui é exatamente o limite físico para a Área 51. Diz aqui que o uso de força está autorizado. E eu não gostaria de pagar para ver se estão blefando. Os militares sempre precisam do sigilo. Eles querem esconder segredos de inimigos sobre qual o potencial de suas tropas, sobre os armamentos que utilizam. Podem haver outras coisas mais importantes que o governo está escondendo, mas não sabemos. Mas enquanto existir o segredo, é claro que vai existir a especulação. Outros afirmam que os discos foram para lá e, na verdade, cheguei a ouvir uma história muito estranha sobre os extraterrestres estarem trabalhando com os americanos. Há um boato sobre 60 pavimentos debaixo das areias do deserto, formando um labirinto complicado de túneis, onde os extraterrestres trabalham em colaboração com o governo. Soubemos que há 6 tipos de seres diferentes na Área 51 ou no local de testes. O cinza grande, o cinza pequeno, o laranja, o azul, o réptil e o humanoide, é claro. Para mim, a verdadeira questão sobre a Área 51 não tem a ver com extraterrestres, mas sim com a responsabilidade do governo com o sigilo. Se você confia no seu governo numa circunstância de sigilo total, então talvez os OVNIs sejam apenas um sintoma do excesso de sigilo do governo americano. As pessoas entendem sobre a questão da segurança. O governo precisa de um lugar para testar novas tecnologias, novos equipamentos, o que for. Mas por que mentiriam e diriam que não há nada lá? Lago Grum, Nevada. Sinceramente, não tenho conhecimento ou comentário sobre isso. Sei que há coisas sigilosas que acontecem lá. E isso é tudo que eu tenho a dizer. Mas Chuck Clark está convencido que os Estados Unidos e outros governos sabem muito mais sobre OVNIs do que eles admitem.
eu vejo objetos brilhantes se moverem e eles sobem bem devagar, pairam sobre um local por alguns minutos ou aparecem em pleno ar, desviam para outra direção, param e voltam de ré, sem dar pausa. O que as pessoas não entendem é que Rachel fica abaixo da área de manobras militares mais intensa do mundo. Este é o lugar para onde todo piloto de primeira linha do mundo livre vai vir treinar, num ambiente de combate realista. Isso significa que vai haver muitos clarões, muitos combates aéreos, muita movimentação no ar, tanto de dia quanto à noite. E se você está procurando OVNIs, você vai ver OVNIs nesta atividade. Há naves voando sobre a Área 51 que são pouco convencionais para nossa compreensão de ciência, mas, na minha opinião, elas não têm que ter necessariamente uma origem extraterrestre. Se estas naves que estão voando por aqui são da Terra, com a nossa tecnologia, elas escreveram os livros de física. Você vem aqui e consegue ver naves que estão a centenas de quilômetros. Se observar essas naves dançando na linha do horizonte, vai achar que são OVNIs. Veja, está vendo a nave? Acho que é uma nave. Parece com caminhões estacionados ao redor. Devem estar fazendo uma ronda de exploração. Descobri que 99% das histórias eram falsas. São simplesmente pessoas olhando para o céu e interpretando errado as coisas. Mas ainda há 1% que pode ser história verdadeira. Outro boato interessante é sobre uma nave que dizem realizar manobras aéreas estranhas sobre a Área 51 e que seria, na verdade, o disco voador que caiu em Roswell. Há algumas histórias sobre a nave e talvez sobre seres que foram capturados no incidente em Roswell terem sido trazidos para esta instalação, mas é claro, isso não pode ser comprovado. Quando a Área 51 foi criada aqui no início dos anos 50, o objetivo de criá-la era provavelmente para terem um lugar para fazerem testes com a tecnologia que foi obtida em Roswell. Com certeza, uma tecnologia bem diferente está sendo pesquisada, mas se é extraterrestre, não sabemos. Não há indícios de que qualquer coisa foi trazida de Roswell para a Área 51. A Área 51 nem existia quando o incidente de Roswell aconteceu, mas ambos são lugares misteriosos. São lugares com perguntas não respondidas, e é isto que atrai as pessoas. Então, onde os curiosos e seguidores podem ir para ver OVNIs? Esta caixa de correio, ironicamente conhecida como Caixa Preta de Correio, é uma lenda sobre a Área 51. Acontece que ela está localizada no melhor ponto onde vemos alinhados um conjunto de colinas e montes com espaço aéreo sobre a Área 51. Deve ser a caixa de correio mais fotografada do mundo. E espero voltar um dia e ver pessoas com seus tapetes de orações venerando aquilo. É como um monolito em 2001. Ela está localizada na Rota 375, uma estrada reta pavimentada de 158 quilômetros que contorna toda a fronteira ao norte da base da Força Aérea Neves. Em 1996, a Junta de Turismo de Nevada capitalizou a reputação da Área 51 sobre discos voadores e extraterrestres e inaugurou oficialmente a Rota 375 como a rodovia extraterrestre. Esta é a rodovia extraterrestre. Ela não passa de um nome no mapa. Não acho que seja mais provável ver OVNIs aqui do que em qualquer outro lugar do planeta. Porém, centenas de entusiastas de OVNIs continuam a vir aqui todos os anos. Na maioria das noites, grupos de observadores de OVNIs se reúnem em volta da caixa do correio, na esperança de ver naves experimentais ou naves extraterrestres. As pessoas ouvem sobre isso na mídia, leem a respeito em artigos. É uma coisa que ocorre há anos. E quando as pessoas querem tirar férias e já foram para outros lugares, elas dizem: "Ei, vamos para a Área 51 ver discos voadores." Qualquer um que faça peregrinação inevitavelmente virá aqui. Comprada por Pat e Joe Travis em 1988 e renomeada de Little Alien, esta remota e isolada cisterna tornou-se um sucesso para seus proprietários e o centro da galáxia para os que acreditam em OVNIs. Há muitas pessoas que vêm aqui em Rachel de todas as partes do mundo para tentar ver uma nave no céu, ou talvez um ser, ou sentir os seres que estão aqui. A Área 51 é uma coisa que o nosso país necessita.
a ufologia necessita. É um lugar para as pessoas depositarem os seus desejos. Acho que se a Área 51 acabasse, se fosse liberada de repente, teríamos de inventar uma nova área em um outro lugar. Nada alimentou e sustentou com mais impacto a obsessão pelos OVNIs do que a máquina de sonhos chamada Hollywood. A mania por OVNIs, no final dos anos 40, fez a indústria cinematográfica perceber o potencial em fazer filmes sobre discos voadores. Enquanto estas extravagâncias extraterrestres aumentavam em número e popularidade, elas respondiam todas as perguntas levantadas pelo fenômeno dos OVNIs que a ciência e o governo não podiam ou não queriam explicar. O governo e a ciência sempre lidou com este assunto de maneira bem cautelosa e passo a passo. Nunca deram nenhum salto, sempre limitaram suas posições e certamente protegeram a tranquilidade doméstica, não nos sobrecarregando com informações que poderiam chocar ou transformar nossa civilização de repente. Hollywood nunca demonstrou restrições. Enquanto houvesse mistérios e perguntas sem respostas, o fascínio pelo fenômeno dos OVNIs poderia ser mantido. Esses filmes vão direto ao ponto de uma coisa que seja filosófica em todos nós, em termos de nos dar respostas sobre qual é o nosso papel no grande esquema da vida. Como a vida plena pode existir no universo. Nesse sentido, eles satisfazem um anseio que é, de certa forma, quase um anseio religioso, criando um novo mito para os nossos tempos. Mas, por outro lado, eles podem nos dar uma ideia de alguma coisa que poderia muito bem ser real. Mike Orlando, dono de uma loja de artigos de cinema em Toronto, entende por que as pessoas gostam de OVNIs e filmes de extraterrestres. Visualmente são espetaculares e elas gostam disso. Existe muita ação e elas gostam disso. Mas às vezes eles abordam certos problemas que estamos vivenciando em nossas vidas, em nossa própria cultura. Todos os veículos, aproximem-se. Quando a Guerra Fria se estabeleceu nos anos 50, os americanos estavam obcecados pela ideia da União Soviética desenvolver suas próprias armas nucleares, tornando possível uma invasão. Foi uma obsessão que Hollywood ficou muito feliz em explorar. Então eles inventaram OVNIs e extraterrestres como um modo de retratar a invasão comunista nos Estados Unidos. Apenas 3 ou 4 filmes realmente retrataram formas de vida em outro planeta. A maioria deles tentava retratar a invasão comunista. Geralmente, quando você introduz um tema extraterrestre num filme, você analisa todos os propósitos. É para nos ajudar, nos educar, nos elevar? Você encontra isso no filme de Robert Wise, O Dia em que a Terra Parou, onde um aviso severo foi divulgado. Mas o objetivo era fazer o homem desistir de seus caminhos de guerra. Mas se ameaçarem continuar com a violência, o planeta de vocês será reduzido a um carvão queimado. Com o fim da Guerra Fria, não demorou muito para o governo se tornar um novo foco da suspeita do público. Hoje, uma forte crença sobre as autoridades em encobrirem casos de OVNIs fez Hollywood comprar esta ideia, desencadeando uma avalanche de filmes que usam a trama da conspiração. O tema da conspiração continua crescendo porque foi adequada à questão dos OVNIs desde o início. As pessoas relatam aparições, as autoridades negam que tenham realmente visto o que seus olhos dizem que viram. Muito bem, Beatriz. Não havia extraterrestre. O clarão de luz que viu no céu não era um OVNI. Era gás de um balão meteorológico que ficou preso no bolsão térmico e refletiu a luz de Vênus. No filme Homens de Preto, você vê com certeza essa mensagem. O povo não pode saber. Não podemos contar nada. Sinto muito. Talvez numa extensão ainda maior que a dos filmes, a mídia alimenta nosso fascínio sobre OVNIs, explorando nosso interesse neles. O interesse sempre existiu e o que um cientista tem a dizer sobre um assunto tão polêmico. O que mudou, e mudou por completo, é a percepção da mídia, do interesse público. Tem havido um aumento enorme no número de filmes e vídeos que dramatizam ou que mostram documentários sobre OVNIs para o público. Você vê isso em todo lugar, tem sido uma explosão na mídia. Com a explosão de dramas em horário nobre que tratam de paranormalidade, em particular de OVNIs e abduções extraterrestres, as pessoas não conseguem mais separar realmente
o fato da fantasia. Elas são inundadas na cultura popular de visões ou imagens extraterrestres, de naves e de abduções extraterrestres. Vai ser escrito um roteiro sobre uma experiência de abdução. O roteiro é filmado e o filme é transmitido. Então, aquele filme se torna parte do material, que é reunido pela cultura e é o feedback. Quando você vai a reuniões de abduzidos, eles descrevem experiências que você já viu na televisão, entende? Você viu aquele episódio e elas estão dizendo que o vivenciaram. Ei, de onde você veio? Bem de longe. Entre no mundo fascinante das Hoje, a popularidade do fenômeno dos OVNIs cresceu em termos gigantescos. Roswell, uma cidade que já foi refém do seu próprio segredo, foi sede do maior encontro sobre assuntos ufológicos da história. Encontros 97, o 50º aniversário do incidente Roswell, foi prova da extensão com a qual os extraterrestres invadiram nossa cultura com sucesso. Em julho de 1997, milhares de simpatizantes, pesquisadores, céticos, praticantes e espiritualistas fizeram uma peregrinação a um evento que não seria possível 10 anos antes. O Centro de Pesquisas e Museu Internacional de OVNIs foi fundado em 1991. É dirigido por Jim Crosby, que testemunhou de perto a explosão da popularidade desse fenômeno nos últimos anos. No ano passado, a essa hora no museu, haviam 300 pessoas por dia. Este ano, estamos vendo de 1.500 a 2.200 pessoas por dia. No final da semana, o Encontros 97 reuniu quase 50 mil pessoas, dobrando a população da cidade. O assunto nunca atraiu tanto atenção. Até ganhou espaço na capa da revista Time. O marido de Dion, Stan, presidente do Encontros 97, ficou impressionado com a cobertura que o evento recebeu da mídia. Além de sermos capa da revista Time, tivemos a mídia do mundo todo por aqui. No final, foram mais de 300 organizações da mídia. Elas vieram da Suécia, Noruega, Dinamarca, Coreia, Japão, América do Sul, México. Vemos todos os tipos de pessoas aqui. Você olha ao redor e vê coisas muito estranhas. Oi, pessoal! Nós somos Arbin e Zart Lebufos. Nós viemos de Aurora, Texas. Somos moradores do Novo México, Só estamos aqui há 50 anos. É, quase isso. A maioria das pessoas são famílias, americanos comuns, normais do dia a dia. E muitas pessoas do mundo todo. Está aqui desde 47? Sim. Minha nossa, estão gostando daqui? Vocês estão gostando daqui de Roswell? Vimos muitas coisas esquisitas desde que chegamos aqui. É, e agora nós acreditamos. Página não oficial dos verdadeiros encontros. Você aceita trocas? Bem-vindo ao Festival de OVNIs. Restaurante Dutch. Extraterrestres comem aqui. Acidente-se conosco. OVNIs aterrissaram aqui. Bem-vindos, extraterrestres. Esta é uma edição limitada da nave de 1947. Também existem aqueles dentro da subcultura que fizeram dos OVNIs o seu negócio. De uma convenção de OVNIs para outra, há comerciantes vendendo de tudo para incrementar ainda mais o tema extraterrestre. Eu desenhei uma peça de tecido especialmente para o 50º aniversário. Ela tem extraterrestres e naves. Isso é um pirulito extraterrestre e existem 8 sabores. Eu sou de El Paso, Texas, e viemos aqui para vender burritos. O nosso burrito mais popular é o burrito extraterrestre. Esse é o primeiro cartão de crédito do mundo que pode alienar qualquer um. Sou o presidente da companhia de seguros de abdução por OVNI e vendemos uma pólice de seguros contra a abdução de OVNIs de 10 milhões. Geralmente, para conseguir os benefícios do seguro, você tem que conseguir a assinatura de um extraterrestre autorizado a bordo. Não pode ser o cara que faz sanduíches de queijo na cozinha da nave. Há um odor desagradável. A cabeça dele. Mas a atração por OVNIs vai além das convenções da dramatização e das vendas de camisetas. Para muita gente, é assunto sério.
Eu acredito em extraterrestres. O governo está escondendo algo e eu vim aqui buscar respostas. Existem pessoas que acreditam piamente que vão receber confirmação de suas crenças. Há pessoas que são céticas, mas, de certa forma, querem acreditar. Então elas vão tentar encontrar provas de alguma coisa que possa fazê-los acreditar. Para muitos, a prova é a saliência de um rochedo na propriedade do rancheiro Hugh Korn, a 49 quilômetros de Roswell. A $15 por cabeça, Hugh conduz ônibus lotados de turistas para onde alguns acreditam ser o local da queda de um OVNI danificado. Eu acredito que o rancho de Korn é um belo lugar para se ganhar dinheiro com as pessoas indo visitar o suposto local do acidente. Não consigo achar nada que comprove a história dele. E há muitas razões para pensar que simplesmente não é verdade. Mas para quem acredita piamente, esta saliência foi o local do impacto de uma nave extraterrestre. Para eles, o local é um santuário para a ufologia moderna. As pessoas que estão interessadas no fenômeno dos OVNIs são aquelas que estão à procura de algo. Estão procurando algum tipo de resposta para perguntas que não formularam completamente para si mesmas. Muitos que acreditam estão aqui. E acredito que muitas pessoas estão buscando respostas. O que minha vida significa? Existe inteligência no universo além do que vejo na minha vizinhança local? Acho que muitas pessoas no mundo pensam que não estão sozinhas. Eu, pessoalmente... O que é verdade? Acho que é um pouco arrogante pensar que somos as únicas pessoas no universo, os únicos seres. Acredito que isso faça parte do fascínio. Também existem aquelas pessoas que vão aceitar aquele tipo de explicação incomum e bizarra sobre coisas que são significativas. Uma corrente ainda mais excêntrica e extrema da subcultura dos OVNIs hoje em dia são os que realmente afirmam que são extraterrestres. Nós somos os pleiadesianos da constelação de Pleiades. Eu sou a genitora e este é meu filho. Eu sou o embaixador Merlin da estrela Alfa Draconis, embaixador nos Estados Unidos. Viemos aqui para a melhoria de todas as raças, não só a humana. A pergunta será respondida quando eu estiver na festa de aterrissagem com os discos que vão chegar na rodovia extraterrestre. Eu vou sair de um disco voador, aí todos vão acreditar que eu sou um extraterrestre. No lado obscuro da subcultura estão aqueles que seguem suas crenças nos OVNIs quase como uma religião. Eles buscam uma complementação espiritual transferindo sua crença em Deus pela crença em OVNIs. Diferente das formas tradicionais de religião, que não oferecem provas, a crença nos OVNIs é apoiada por coisas tangíveis como visões, círculos de colheita, abduções extraterrestres e às vezes cometas que se aproximam. O grupo secreto chamado Heaven's Gate esperou ansiosamente a chegada do cometa Hale-Bopp em 1977. Seguidores estavam convencidos de que um OVNI que viajava dentro da cauda do cometa estava aguardando a chegada de suas almas. Quando o cometa Hale-Bopp apareceu, eles devem ter pensado que a hora era bastante oportuna. Em março de 1997, o culto do Heaven's Gate cometeu suicídio coletivo. 39 pessoas se suicidaram na promessa de vida eterna a bordo do OVNI. Uma das razões para Marshall Applewhite se interessar em fazer seus seguidores agirem assim naquela época foi precisamente porque ele estava preocupado com a não confirmação. Se você exagera com os fatos ou se determina uma data em particular e o evento não acontece, então todo esse quadro de crença, toda a sua visão de mundo desaba. Para alguns, a ideia de que a experiência com OVNIs possa ser uma nova religião é estranha. A necessidade de acreditar é certamente muito forte em todos nós. O anseio transcendental, como alguns podem chamar, é muito, muito poderoso realmente. As expectativas das pessoas, seus desejos por transformação e sua espera por uma explicação que dê sentido a tudo. Os OVNIs parecem ser um desejo de acreditar em algo mais. Eles nos dão esperança de que, algum dia, vamos ter as respostas para as perguntas mais enigmáticas da vida. Os OVNIs obviamente resolvem algo na psique humana. Eles prestam uma espécie de serviço à humanidade. Sejam eles reais ou não, os seres humanos precisam dos OVNIs. Uma necessidade de pertencer, de ter conforto, uma necessidade de salvação.
O desejo que o mundo faça sentido para você. Qualquer um pode se identificar com isso. Acho que eles precisam, a essa altura da nossa história, olhar além. Um conforto transcendental, como diriam. Eles querem respostas, buscam o futuro. E o fenômeno dos OVNIs oferece isso. É o mistério perfeito. Se eu puder fazer uma observação, pessoal. Meu objetivo é ver que a geração do meu neto de 9 anos comece a pensar nisso de uma nova maneira, como um mortal. Todas aquelas pessoas são seres mortais e eu espero poder qualificar como membros da Federação Galáctica. Talvez seja mais adequada uma admissão no Jardim de Infância Cósmico, porque é claro que não estamos sozinhos nesta vizinhança. E se for este o caso, eles estão vindo aqui? Essa é a pergunta levantada pelo fenômeno dos OVNIs. Oficialmente, não estão vindo aqui. Mas vamos continuar a questionar até que tenhamos certeza. De certa forma, querem acreditar. Então elas vão tentar encontrar provas de alguma coisa que possa fazê-los acreditar. Para muitos, a prova é a saliência de um rochedo na propriedade do rancheiro Hugh Korn, a 49 quilômetros de Roswell. A $15 por cabeça, Hugh conduz ônibus lotados de turistas para onde alguns acreditam ser o local da queda de um OVNI danificado. Eu acredito que o rancho de Korn é um belo lugar para se ganhar dinheiro com as pessoas indo visitar o suposto local do acidente. Não consigo achar nada que comprove a história dele. E há muitas razões para pensar que simplesmente não é verdade. Mas para quem acredita piamente, esta saliência foi o local do impacto de uma nave extraterrestre. Para eles, o local é um santuário para a ufologia moderna. As pessoas que estão interessadas no fenômeno dos OVNIs são aquelas que estão à procura de algo. Estão procurando algum tipo de resposta para perguntas que não formularam completamente para si mesmas. Muitos que acreditam estão aqui. E acredito que muitas pessoas estão buscando respostas. O que minha vida significa? Existe inteligência no universo além do que vejo na minha vizinhança local? Acho que muitas pessoas no mundo pensam que não estão sozinhas. Eu, pessoalmente... O que é verdade? Acho que é um pouco arrogante pensar que somos as únicas pessoas no universo, os únicos seres. Acredito que isso faça parte do fascínio. Também existem aquelas pessoas que vão aceitar aquele tipo de explicação incomum e bizarra sobre coisas que são significativas. Uma corrente ainda mais excêntrica e extrema da subcultura dos OVNIs hoje em dia são os que realmente afirmam que são extraterrestres. Nós somos os pleiadesianos da constelação de Pleiades. Eu sou a genitora e este é meu filho. Eu sou o embaixador Merlin, da estrela Alfa Draconis. Embaixador nos Estados Unidos. Viemos aqui para a melhoria de todas as raças, não só a humana. A pergunta será respondida quando eu estiver na festa de aterrissagem com os discos que vão chegar na rodovia extraterrestre. Eu vou sair de um disco voador, aí todos vão acreditar que eu sou um extraterrestre. No lado obscuro da subcultura estão aqueles que seguem suas crenças nos OVNIs quase como uma religião. Eles buscam uma complementação espiritual transferindo sua crença em Deus pela crença em OVNIs. Diferente das formas tradicionais de religião, que não oferecem provas, a crença nos OVNIs é apoiada por coisas tangíveis como visões, círculos de colheita, abduções extraterrestres e, às vezes, cometas que se aproximam. O grupo secreto chamado Heaven's Gate esperou ansiosamente a chegada do cometa Hale-Bopp em 1977. Seguidores estavam convencidos de que um OVNI que viajava dentro da cauda do cometa estava aguardando a chegada de suas almas. Quando o cometa Hale-Bopp apareceu, eles devem ter pensado que a hora era bastante oportuna. Em março de 1997, o culto do Heaven's Gate cometeu suicídio coletivo. 39 pessoas se suicidaram na promessa de vida eterna a bordo do OVNI.
Uma das razões para Marshall Applewhite se interessar em fazer seus seguidores agirem assim naquela época foi precisamente porque ele estava preocupado com a não confirmação. Se você exagera com os fatos ou se determina uma data em particular e o evento não acontece, então todo esse quadro de crença, toda a sua visão de mundo desaba. Para alguns, a ideia de que a experiência com OVNIs possa ser uma nova religião é estranha. A necessidade de acreditar é certamente muito forte em todos nós. O anseio transcendental, como alguns podem chamar, é muito, muito poderoso realmente. As expectativas das pessoas, seus desejos por transformação e sua espera por uma explicação que dê sentido a tudo. Os OVNIs parecem ser um desejo de acreditar em algo mais. Eles nos dão esperança de que, algum dia, vamos ter as respostas para as perguntas mais enigmáticas da vida. Os OVNIs obviamente resolvem algo na psique humana. Eles prestam uma espécie de serviço à humanidade. Sejam eles reais ou não, os seres humanos precisam dos OVNIs. Uma necessidade de pertencer, de ter conforto, uma necessidade de salvação. O desejo que o mundo faça sentido para você. Qualquer um pode se identificar com isso. Acho que eles precisam, a essa altura da nossa história, olhar além. Um conforto transcendental, como diriam. Eles querem respostas, buscam o futuro. E o fenômeno dos OVNIs oferece isso. É o mistério perfeito. Se eu puder fazer uma observação pessoal, meu objetivo é ver que a geração do meu neto de 9 anos comece a pensar nisso de uma nova maneira, como um mortal. Todas aquelas pessoas são seres mortais e eu espero poder qualificar como membros da Federação Galáctica. Talvez seja mais adequado uma admissão no Jardim de Infância Cósmico, porque é claro que não estamos sozinhos nesta vizinhança. E se for este o caso, eles estão vindo aqui? Essa é a pergunta levantada pelo fenômeno dos OVNIs. Oficialmente, não estão vindo aqui, mas vamos continuar a questionar até que tenhamos certeza.